ajudei uma garçonete a dar à luz no meu restaurante. O marido chegou, ajoelhou diante dela e tirou a aliança na frente de todo mundo. Naquele momento, enquanto eu segurava aquele bebê recém-nascido nos meus braços, eu não tinha ideia de que aquela noite mudaria completamente a minha vida. Não tinha ideia de que aquela mulher se tornaria a pessoa mais importante do mundo para mim. E muito menos que eu acabaria descobrindo um segredo sobre mim mesmo que estava enterrado há 32 anos. Meu nome é Felipe, tenho 32 anos e sou dono de um restaurante no bairro da Vila Madalena, em São Paulo. Não é nada muito sofisticado, mas é meu. Herdei o lugar do meu pai quando ele morreu há 5 anos. Ele sempre quis que eu seguisse os passos dele. Medicina, advocacia, engenharia. Qualquer coisa menos um restaurante. Mas quando ele se foi, percebi que aquele lugar era tudo o que eu realmente queria. As paredes tinham memória. As mesas guardavam histórias. E eu me sentia em casa ali de um jeito que nunca me sentia em nenhum escritório corporativo. Era uma quinta-feira à noite. Movimento moderado. Umas 20 mesas ocupadas. Nada fora do comum. Até que ouvi um grito vindo da área de serviço. Larguei o que estava fazendo e corri. Encontrei Camila, uma das minhas garçonetes, apoiada no batente da porta da cozinha, com o rosto vermelho e as mãos apertando a barriga. Estava grávida de 8 meses. Eu sabia disso. Mas naquele momento, pelo jeito que ela me olhou, pelos olhos arregalados de pânico, percebi que algo estava muito errado. Ela tentou falar, mas outra contração veio. Forte. Brutal. As pernas dela fraquejaram e eu tive que segurá-la antes que caísse no chão. Gritei para alguém chamar uma ambulância. Os clientes começaram a se levantar, nervosos, curiosos. Alguns pegaram os celulares para gravar. Outros simplesmente ficaram olhando, paralisados. Ninguém fazia nada de útil. Camila agarrou meu braço com uma força que eu não imaginava que ela tinha. Me puxou para perto e sussurrou com a voz trêmula. O bebê está vindo. Agora, eu não sou médico. Não tenho treinamento nenhum. A única coisa que eu sabia sobre parto era o que via em filmes. Mas naquele momento, olhando para o rosto desesperado daquela mulher, eu sabia que não podia esperar. A ambulância levaria no mínimo 15 minutos para chegar. Camila não tinha 15 minutos. Gritei para a minha cozinheira, Dona Rosa, trazer toalhas limpas, água quente, qualquer coisa que pudesse servir. Peguei Camila no colo e a levei para o meu escritório nos fundos do restaurante. Fechei a porta. O barulho lá fora sumiu. Era só eu, ela e aquele momento impossível. As contrações vinham uma atrás da outra. Ela gritava, chorava, apertava minha mão com tanta força que senti meus dedos doerem. Dona Rosa entrou com as toalhas, me olhou com uma mistura de medo e determinação e disse: Eu já tive 4 filhos. Eu ajudo. E foi ela quem me guiou. Me disse o que fazer, onde colocar as mãos, como segurar, como respirar junto com Camila para acalmá-la. Eu estava apavorado. Minhas mãos tremiam. Mas fiz tudo o que Dona Rosa mandou. E então, depois de 20 minutos que pareceram 20 horas, o bebê nasceu. Um menino. Pequeno, vermelho, berrando com força. Eu o segurei pela primeira vez e algo dentro de mim se quebrou. Não sei explicar. Foi como se todas as camadas de cinismo e indiferença que eu havia construído ao longo dos anos desmoronassem de uma vez. Olhei para aquele ser minúsculo, frágil, perfeito, e senti uma conexão que nunca tinha sentido com nada na vida. Camila estava exausta, mas sorria, chorava e sorria ao mesmo tempo. Estendeu os braços e eu coloquei o bebê neles. Ela o abraçou como se fosse a última coisa que restava no mundo. E naquele momento, ouvi a porta do restaurante se abrir com força. Passos rápidos. Alguém gritando o nome dela. Era o marido, Ricardo. Se você já passou por um momento em que sentiu que estava fazendo algo maior do que você mesmo, se já ajudou alguém quando ninguém mais podia, se inscreva neste canal.
Aqui compartilhamos histórias de homens que enfrentaram o impossível e descobriram quem realmente são. Ricardo entrou no escritório como um furacão. Cabelo desalinhado, camisa amassada, cheiro de álcool que dava para sentir a metros de distância. Ele olhou para Camila, para o bebê, para mim. E a primeira coisa que saiu da boca dele não foi um agradecimento. Não foi alívio. Foi raiva pura. Ele me empurrou para o lado e gritou: "Sai da frente! Essa é minha mulher, meu filho. Você não tem nada a ver com isso." Eu dei um passo para trás, ainda processando o que estava acontecendo. Camila estava pálida, tremendo, segurando o bebê com força como se precisasse protegê-lo. Ricardo se abaixou ao lado dela, mas não foi um gesto de carinho. Foi possessivo, violento até. Ele tentou pegar o bebê dos braços dela e Camila recuou. "Não", ela sussurrou. "Não assim. Você está bêbado, Ricardo." Ele congelou. O rosto dele ficou vermelho. As veias do pescoço saltaram. Eu vi o que ia acontecer antes mesmo de acontecer. Vi a mão dele se fechar em punho. Vi o ódio nos olhos dele. E antes que pudesse fazer qualquer coisa, dei um passo à frente e coloquei meu corpo entre ele e Camila. Olhei nos olhos dele e disse, com a voz mais firme que consegui: "Se você encostar um dedo nela, eu te arrasto daqui para fora e chamo a polícia." Sua escolha. Ele me encarou. Por um segundo, achei que ele fosse me acertar. Mas então recuou. Respirou fundo. E fez algo que me deixou completamente perdido. Ele se ajoelhou na frente de Camila, não em sinal de arrependimento, não em sinal de amor. Ele ajoelhou, tirou a aliança do dedo e jogou no chão aos pés dela. O barulho do metal batendo no piso de madeira ecoou pelo escritório. "Você quer ficar com ele? Fica!" Ricardo disse, apontando para mim. "Você quer esse cara te salvando? Fica com ele. Mas eu não vou ser pai de um filho que outro homem colocou no mundo." Senti meu estômago revirar. Camila soltou um som que era metade grito, metade soluço. Ela abraçou o bebê mais forte e começou a chorar de um jeito que partiu algo dentro de mim. Ricardo se levantou, me empurrou de novo ao passar e saiu do escritório batendo a porta com tanta força que a moldura na parede tremeu. Ouvi os passos dele cruzando o restaurante. Ouvi a porta da rua se abrir e fechar. E então, silêncio. Fiquei ali, parado, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Olhei para Camila. Ela estava destruída. O bebê chorava nos braços dela, mas ela parecia não ouvir. Estava olhando para a aliança no chão, como se fosse a coisa mais pesada do mundo. Dona Rosa entrou no escritório naquele momento. Viu a cena e imediatamente entendeu. Ela se ajoelhou ao lado de Camila, passou o braço pelos ombros dela e começou a murmurar palavras de consolo. Eu só conseguia ficar ali, de pé, sentindo uma mistura de raiva, confusão e algo mais que eu não sabia nomear. A ambulância chegou 10 minutos depois. Os paramédicos entraram, avaliaram Camila e o bebê e disseram que estavam bem considerando as circunstâncias, mas que precisavam ir ao hospital para exames. Camila olhou para mim antes de sair e disse, com a voz fraca: "Obrigada, Felipe. Você salvou a gente." E naquele momento, eu soube que aquilo não tinha terminado, que aquela noite era só o começo de algo muito maior. Depois que eles saíram, voltei ao salão do restaurante. Os clientes tinham ido embora. As mesas estavam vazias. Só restava a equipe, me olhando com uma mistura de admiração e choque. Mandei todo mundo para casa. Tranquei o restaurante e fiquei ali sozinho, olhando para a aliança que Ricardo tinha deixado no chão do meu escritório. Peguei ela. Era simples, barata, com uma gravação desgastada por dentro, e por algum motivo que eu não entendia, não consegui jogá-la fora. E você? O que teria feito no meu lugar? Teria se envolvido ou deixado eles resolverem sozinhos? Me conte nos comentários. Nos dias seguintes, não consegui parar de pensar em Camila.
Liguei para o hospital no dia seguinte e perguntei como ela estava. Disseram que tinha recebido alta, que ela e o bebê estavam saudáveis. Pedi o endereço. Não sei por quê. Só sabia que precisava vê-la. Precisava ter certeza de que estava bem. Comprei algumas coisas no mercado. Fraldas, leite em pó, roupas de bebê, coisas básicas. E fui até o apartamento dela. Quando bati na porta, demorou um tempo até ela abrir. Quando abriu, quase não a reconheci. O rosto estava inchado de tanto chorar. Os olhos vermelhos, fundos. Ela segurava o bebê no colo, embrulhado em uma manta fina e gasta. O apartamento atrás dela era pequeno, escuro, com móveis velhos e paredes descascadas. Ela me olhou com surpresa e algo que parecia vergonha. Felipe, o que você está fazendo aqui? Mostrei as sacolas que trazia. Trouxe algumas coisas. Achei que você precisaria. Ela ficou parada por um momento, como se estivesse decidindo se me deixava entrar ou não. Então deu um passo para o lado. Entre. O apartamento era pior do que parecia de fora. Um cômodo que servia como sala e quarto ao mesmo tempo. Uma cozinha minúscula com uma pia entupida. Um banheiro sem porta. Ela me viu observando e baixou a cabeça. Eu sei que não é muito, mas é o que eu tenho. Coloquei as sacolas na mesa e disse: Você não precisa se justificar. Ninguém precisa. Ela sentou no sofá velho e colocou o bebê no colo. Ele estava dormindo, respirando suavemente. Perfeito. Camila passou a mão no rosto dele com uma delicadeza que me fez sentir algo estranho no peito. Felipe, ela disse sem tirar os olhos do filho. Eu preciso te contar uma coisa. Uma coisa que Ricardo disse antes de ir embora naquela noite. Uma coisa que você não ouviu. Sentei na cadeira em frente a ela e esperei. Ela respirou fundo. Ricardo disse que o bebê não era filho dele, que ele tinha certeza, que eu tinha traído ele. E a pior parte é que ele estava certo. O bebê não é filho do Ricardo. Senti meu corpo congelar. Ela continuou, com a voz quebrando. Eu tive um caso. Foi breve, foi estúpido. Foi a pior decisão da minha vida. Mas aconteceu. E quando descobri que estava grávida, não sabia de quem era. Fiz os cálculos, tentei descobrir. Mas as datas batiam com os dois. Ricardo e o outro cara. Quem é o pai, então? Perguntei, tentando manter a voz neutra. Ela olhou para mim e a resposta que veio foi como uma bomba. Eu não sei, Felipe. Mas o que eu sei é que Ricardo fez um exame de DNA às escondidas. Pegou uma amostra do bebê no hospital e recebeu o resultado ontem. O bebê não é filho dele, e ele disse que nunca mais quer me ver, que eu destruí a vida dele, que sou uma mentirosa, uma vagabunda, e que ele vai contar para todo mundo o que eu fiz. Ela começou a chorar de novo. Soluços profundos que sacudiam o corpo todo. Eu não sabia o que dizer. Não sabia como reagir. Parte de mim queria sair dali, deixar aquela confusão para trás, voltar para a minha vida simples no restaurante. Mas outra parte, uma parte que eu não reconhecia, queria ficar, queria protegê-la, queria segurar aquele bebê e dizer que tudo ia ficar bem. E então ela disse algo que mudou tudo. Felipe, o pai biológico. Eu tentei contar para ele. Liguei, mandei mensagem. Mas ele me bloqueou. Disse que não queria saber de nada, que o problema era meu, que ele tinha a própria vida e não ia deixar um erro de uma noite destruir tudo o que construiu. Quem é ele? Perguntei, sentindo uma raiva crescendo dentro de mim. Ela segurou minha mão, olhou fundo nos meus olhos e disse um nome que fez meu mundo desabar. É o seu irmão, Felipe. O pai do meu filho é o Leonardo, seu irmão mais velho. Se esta história está te fazendo sentir algo, se você acredita que há justiça no que está por vir, deixe seu like neste vídeo. Seu apoio mantém estas histórias vivas. Leonardo, meu irmão mais velho, o filho favorito, o doutor, o homem que meu pai sempre quis que eu fosse. Aquele nome ecoou na minha cabeça como um tiro.
Eu me levantei da cadeira tão rápido que ela balançou e quase caiu. Camila recuou, assustada, apertando o bebê contra o peito. Felipe, deixa eu explicar. Não precisa explicar nada, eu disse, mas minha voz saiu mais dura do que pretendia. Quanto tempo? Quanto tempo você trabalha no restaurante? 2 anos, ela respondeu baixinho. Mas o caso com o Leonardo foi há 9 meses. Foi rápido, só algumas semanas. Ele ia no restaurante depois do plantão no hospital. A gente conversava. Ele era gentil comigo. Diferente do Ricardo. Diferente de todo mundo. Gentil. Eu repeti, sentindo o amargor da palavra na boca. Meu irmão foi gentil com você. Transou com você. Te deixou grávida. E depois te bloqueou quando você tentou contar. Isso é ser gentil? Ela baixou a cabeça. Eu sei como parece. Eu sei que fui idiota. Mas, Felipe, você precisa entender. Ricardo me batia. Toda vez que bebia, que perdia dinheiro no jogo, que algo dava errado, ele descontava em mim. Eu estava quebrada. E o Leonardo me fez sentir que eu valia alguma coisa. Mesmo que por pouco tempo. Respirei fundo. Tentei processar tudo aquilo. Leonardo e eu nunca fomos próximos. Ele era 8 anos mais velho. Sempre foi o filho perfeito. Formado em medicina, cirurgião cardiovascular, casado com uma advogada de uma família rica, morando em uma mansão em Perdizes, enquanto eu era o filho que decepcionou. O que largou a faculdade de administração para tocar um restaurante. O que meu pai olhava com uma mistura de pena e desapontamento. E agora descobria que ele tinha feito isso, que tinha se envolvido com uma das minhas funcionárias, tinha engravidado ela e tinha simplesmente desaparecido quando as coisas ficaram complicadas. Como se ela fosse nada. Como se aquele bebê não existisse. Ele sabe que o bebê é dele? Perguntei. Camila assentiu. Eu contei. Mandei mensagem com o resultado do exame que Ricardo fez. Provei que o Ricardo não era o pai. Implorei para ele pelo menos conhecer o filho, mas ele disse que eu estava tentando arruinar a vida dele, que era melhor eu sumir antes que ele tomasse providências. Não sei o que isso significa, mas fiquei com medo. Tomasse providências, eu repeti, sentindo a raiva ferver no meu sangue. Claro, porque o Dr. Leonardo não pode ter seu nome manchado. Não pode ter uma amante pobre e um filho bastardo estragando sua reputação perfeita. Camila começou a chorar de novo. Felipe, eu sinto muito. Eu não queria te envolver nisso. Você já fez tanto por mim. Salvou minha vida. Salvou a vida do meu filho. E agora estou jogando toda essa confusão em cima de você. Eu vou embora. Vou para longe. Você não precisa lidar com isso. Mas enquanto ela falava, eu olhava para aquele bebê, para aquele rosto pequeno e inocente, e percebi algo que me chocou. Ele tinha os olhos do meu pai. O mesmo formato, a mesma expressão. Era impossível não ver. Aquele bebê tinha o sangue da minha família. Era meu sobrinho. E Leonardo estava simplesmente descartando ele como se fosse lixo. Camila se levantou, ainda segurando o bebê, e foi até a cômoda pegar algumas roupas. Vou arrumar minhas coisas. Vou voltar para a casa da minha mãe no interior. Longe daqui, longe de tudo isso. Não, eu disse, firme. Você não vai a lugar nenhum. Ela parou e me olhou, confusa. Felipe, você vai ficar aqui em São Paulo. Vai continuar trabalhando no restaurante quando estiver pronta. E eu vou cuidar de você e desse bebê. Porque se o meu irmão não tem coragem de assumir o filho dele, então eu vou assumir. Não como pai, mas como tio, como família, como alguém que não abandona quem precisa. Ela ficou me encarando, os olhos arregalados de surpresa. Você não precisa fazer isso. Eu sei, eu disse. Mas vou fazer mesmo assim. E mais uma coisa. Leonardo vai conhecer esse bebê. Ele vai olhar nos olhos do filho dele e vai ter que explicar para si mesmo por que está virando as costas.
Eu vou garantir isso. 2 semanas depois, marquei um almoço com Leonardo. Disse que precisávamos conversar sobre o restaurante, sobre uns documentos do inventário do nosso pai que ainda estavam pendentes. Ele aceitou, mas com aquele tom de superioridade que sempre usou comigo. Nos encontramos em um restaurante italiano nos Jardins. Ele chegou de terno, direto do hospital, com aquela postura impecável de quem acha que o mundo gira ao seu redor. Sentamos. Ele pediu um vinho caro sem nem olhar o preço. Começou a falar sobre o trabalho dele, sobre uma cirurgia complexa que tinha feito, sobre um congresso em Miami que ia participar. Eu deixei ele falar. Esperei o momento certo, e quando ele finalmente parou para respirar, coloquei meu celular na mesa. Na tela, uma foto do bebê que Camila tinha me mandado naquela manhã. Leonardo olhou para a foto. O rosto dele ficou branco. Ele pegou o celular, aproximou da cara, e eu vi o exato momento em que ele reconheceu os próprios olhos naquele bebê. Ele devolveu o celular para mim com a mão tremendo. "O que é isso? É seu filho", eu disse, mantendo a voz baixa, mas firme. "E você sabe disso." Ele olhou ao redor, nervoso, como se alguém pudesse estar escutando. "Felipe, eu não sei do que você está falando. Essa mulher está te enganando. Ela está tentando arrancar dinheiro de mim. É uma armação." Eu me inclinei para a frente. "Camila trabalha para mim há 2 anos. Ela me contou tudo. E o exame de DNA que o Ricardo fez prova que o bebê não é dele. Então resta só uma opção, Leonardo. Você..." Ele soltou uma risada nervosa. "Mesmo que fosse verdade, e não é, o que você quer que eu faça? Que eu abandone minha esposa, minha carreira, minha vida inteira por causa de um erro de uma noite? Você é tão ingênuo quanto sempre foi." Senti a raiva subir, mas mantive a calma. "Não quero que você abandone nada. Quero que você assuma a responsabilidade, que reconheça o bebê, que pague pensão, que seja minimamente humano." Leonardo se levantou da mesa. "Esta conversa acabou. E se você ou aquela mulher tentarem me chantagear, vou processar vocês dois. Tenho advogados melhores do que qualquer coisa que vocês possam pagar." Ele começou a sair, mas então eu disse algo que o fez parar. "Mãe sabe." Leonardo congelou. Virou devagar. "O quê?" Eu contei para a nossa mãe. Mostrei a foto do bebê. Contei toda a história. E sabe o que ela disse? Que pela primeira vez em 32 anos, ela tem vergonha de você. Que você se tornou exatamente o tipo de homem que nosso pai desprezava. Alguém que usa as pessoas e descarta elas quando não servem mais. O rosto dele ficou vermelho. "Você não tinha direito..." "Tinha." Eu interrompi. "Porque diferente de você, eu não fujo das minhas responsabilidades." E também contei outra coisa para ela. Contei que vou ajudar Camila, que o bebê vai ter meu sobrenome como tio, já que o pai biológico é um covarde, e que ele vai crescer sabendo exatamente quem é o tio que ficou e quem é o pai que fugiu. Leonardo ficou ali, parado, com as mãos fechadas em punho. Então fez a única coisa que sabia fazer. Saiu. Sem olhar para trás, sem dizer mais nada. E eu soube, naquele momento, que tinha feito a escolha certa. Hoje, 6 meses depois, Camila e o bebê moram em um apartamento que eu aluguei perto do restaurante. Ela voltou a trabalhar e está refazendo a vida dela. O bebê, que ela chamou de Miguel, está crescendo forte e saudável. Eu vou lá 3 vezes por semana. Levo comida, brinco com ele, ajudo no que posso. E toda vez que olho para aquele menino, vejo o rosto do meu pai. Vejo a família que eu escolhi proteger. Leonardo nunca mais falou comigo. Nossa mãe o confrontou e ele negou tudo. Mas ela não acredita nele. Pela primeira vez na vida, ela está do meu lado. E isso vale mais do que qualquer reconhecimento que meu pai jamais poderia ter me dado. Aprendi algo naqueles meses. Família não é só sangue. É quem fica quando tudo desmorona. É quem segura sua mão quando você não tem mais forças. É quem escolhe ficar,
mesmo quando seria mais fácil ir embora. E naquele dia, no meu restaurante, quando segurei aquele bebê pela primeira vez, eu não sabia que estava segurando minha própria redenção. Minha chance de ser o homem que sempre quis ser. Não o filho perfeito, mas o homem decente. Se você chegou até aqui, se esta história te impactou, deixe um comentário contando o que você teria feito no meu lugar. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que família é sobre escolhas, não só sobre sangue. E se ainda